Olá, estamos aqui na Escola Municipal de Saúde para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. O programa que leva até você as principais tendências e inovações que estão acontecendo em congressos e seminários, no Brasil e no exterior. Hoje nós vamos falar do 13º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Assistência Domiciliar que ocorreu aqui em São Paulo entre os dias 7 e 9 de novembro e teve como objetivo discutir a assistência domiciliar e a rede de atenção em saúde, apresentando propostas de atuação da equipe multidisciplinar, apresentando também as propostas de gestão em serviço de atenção domiciliar e compartilhar as experiências dos diversos serviços. O congresso foi composto por mesas redondas, painéis, cursos, pré-congresso e apresentação de trabalhos científicos em formas de pôster que contribuíram para a riqueza das discussões e agregando, então, novos conhecimentos. É com muito prazer que recebemos aqui no nosso estúdio, hoje aqui da Escola Municipal de Saúde, Valnice de Oliveira Nogueira, interlocutora de enfermagem da Coordenadoria Regional de Saúde Centro, e Sandra dos Santos Utuari Maroja, assessora técnica da Supervisão Técnica de Saúde de São Miguel Paulista. Antes de passar a palavra para a saudação inicial, eu queria convidar você para participar. Mande seu e-mail para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou nos telefone no 3044 2975. Afinal de contas, queremos a sua participação. Essa TV é feita por você e para você. Sandra, super obrigada por você estar aqui conosco. Então eu passo para você para a sua saudação inicial. Eu agradeço o convite, né? E foi uma alegria ter participado desse evento do CIAD, é o primeiro ano que eu participo do evento. E como você disse no início, né, eu acho que é um evento importante para a classe, que presta assistência domiciliar, onde demonstra a integração do serviço. O serviço ele ainda está com 3 anos, né, dessa rede de cuidados. E as dificuldades que foram apontadas nos serviços, nós percebemos que existe algumas coisas que são semelhantes com as nossas equipes e ter essa possibilidade, né, de ampliar esse serviço. Sandra, você, como você disse, foi a primeira vez que você participou. Sim. E teve a oportunidade de também participar do pré-congresso. Isso. Com o tema fisioterapia e terapia ocupacional. Como é que foi a sua participação? Isso. Esse foi o tema do pré-congresso, onde foi falado sobre a tecnologia assistiva, né, no ambiente domiciliar. Então, relatou os casos de indicação para essas tecnologias, que lida no cuidado para o paciente ter uma autonomia, uma independência maior, né? Uma funcionalidade maior, paciente com as deficiências. E nessa explanação das tecnologias assistivas, a profissional pôde mostrar não só nas necessidades da deficiência física, mas também intelectual, auditiva, né? E a dificuldade que nós temos ainda na rede de ter os profissionais com essa capacitação. Porém, nós ficamos felizes que a prefeitura tem feito já está em andamento, né, cursos para suprir essa necessidade. Então, nós estamos aí conversando, né, com um grande projeto que está associado à área técnica da saúde da pessoa com deficiência e à escola, né, compartilhando com os profissionais essas capacitações, para suprir essa necessidade dos profissionais que já estão na rede serem capacitados e os novos que estão ingressando agora a partir do concurso. Sandra, muito bom você estar falando sobre a questão da educação permanente, né, desse processo que a gente está vivendo, que é um trabalho bastante exitoso, que a gente já tem na área da saúde mental e que a gente está construindo com a área técnica da secretaria, nesse processo que a gente vai viver, que é um processo amplo, pensando na educação permanente e nessa construção coletiva com todos os profissionais, né? Não só as pessoas da área técnica do gabinete, aqui da Escola Municipal, das escolas regionais, mas também das áreas técnicas, das coordenadorias e da supervisão técnica. Então, que bom que você está nesse processo. Bom, eu passo então,
Valnice, para você, para a sua saudação inicial, aproveitando também, contando um pouquinho para a gente como é que foi a sua participação. É a primeira vez que você participou desse congresso? Foi a primeira vez? Não. E como é que foi, o que você achou? Conta para a gente. Bom, primeiro eu agradeço a participação, ter essa oportunidade de participar. O CIAD já é o terceiro CIAD que eu participo. Dos 3, devo dizer a você que este, eu acho que, para a minha necessidade atual, por conta da coordenadoria que foi formada, que é a centro que eu trabalho, ele foi super importante. A gente está montando o programa Melhor em Casa. E aí, o assunto foi tecendo redes, então. Redes é o que a gente tem discutido muito nesses últimos tempos. E a questão da gestão do processo, que também é importante para a nossa construção do trabalho lá na nossa região. E você tocou nesse assunto, né? A gente está, acho que nem toda a rede ainda sabe, né, que nós estamos agora com uma nova coordenadoria, né? Que é a Coordenadoria Regional de Saúde Centro, né? E assim, quais foram as novas práticas que você pôde vivenciar, pôde acompanhar durante o congresso e que vão ser muito importantes nesse processo de implantação dessa nova coordenadoria regional? Primeiro que você participar de um processo de criação é algo desafiador. E nós nos transformamos, coordenadoria, no imediatismo de necessidade mesmo, né, da própria região, da caracterização da região, com essa diversidade que nós temos. E eu percebo que, para que a gente consiga montar, né, elaborar um trabalho digno e que seja importante para os nossos munícipes e para os colaboradores, ou seja, os servidores também, o processo do cuidado em atenção domiciliar, que é uma demanda atual, ele foi importante que eu participasse do congresso para que a gente conseguisse compartilhar, né, discutir com os pares e ver quais são as novas tendências de mercado na atenção domiciliar. Muito bem, nós vamos conversar mais sobre esse assunto. Mas, Sandra, queria que você também falasse da importância do trabalho multidisciplinar, né? Eu acho que, inclusive, aqui nós temos, né, várias formações aqui nesse bate-papo, enfim, e que cada vez mais isso tem sido discutido, né? A gente aqui, Valnice e Sandra, a gente tem vários profissionais que têm participado de congressos e seminários, e nesses últimos programas, essa questão da equipe multidisciplinar ela é fundamental, né? E aqui neste congresso também, né, Sandra? Você também teve a oportunidade de participar de um painel, né, falando sobre, fazendo parte de uma rede de abordagens específicas de um programa de reabilitação pulmonar, né? E o papel importante dessa articulação entre nós, profissionais de diferentes formações. Queria que você abordasse um pouquinho esse tema. Então, é importante mesmo, a gente vê a necessidade dos serviços, né? No que foi exposto na palestra, foi mais um atendimento voltado a uma assistência domiciliar que nós chamamos de AD1, né? Uhum. Então, assistência onde foi falado sobre o paciente com a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é conhecido como DPOC, né? Que é muito comum nos nossos serviços ambulatoriais e que é uma doença evolutiva e que ela gera, né, no final decorrer dessa evolução, uma dependência à oxigenoterapia. Né? Então, foi falado sobre a importância da abordagem da equipe neste momento, com os exercícios terapêuticos, né, para dar uma qualidade de vida mesmo para esse usuário, porque ele vai numa limitação muito importante, a importância de uma equipe com nutricionista, com a enfermagem, né, para os cuidados. E também é um trabalho que, como os outros, tem que ter a conversa, né, entre os profissionais da equipe para que esteja uma boa linha de cuidado. Entre a nutricionista, a enfermagem. Enfermagem, né? Não atuações isoladas, né, mas que elas tenham realmente uma interligação nas suas ações. E que possa, de fato, né, pensar naquele indivíduo como um todo, pensando no projeto terapêutico daquele indivíduo para a sua melhor qualidade de vida, né? Sim. Mas a gente encontra dificuldades, né, Sandra? Não é assim? No processo de trabalho, né, Valnice, não é fácil implantar isso. Isso também foi tema, né? Quais foram as maiores dificuldades e potencialidades que foi discutido no seminário desse processo de trabalho? Porque significa também, cada um dos profissionais, além, né, como dizíamos no início, não é, Sandra? Além do processo de capacitação, de formação que ele tem que ter, uma revisão também do seu processo de trabalho, do seu dia a dia.
Como é que isso foi apresentado no Congresso? Bom, você estava falando sobre a questão da educação permanente. Uhum. Então, a educação permanente ela tem que estar necessariamente nesse contexto, a primeira coisa, né? Partindo depois do processo do educar e permanentemente estar antenado nas novas tendências de mercado, a gente percebeu no evento que as dificuldades que nós temos no serviço público são exatamente iguais ao serviço privado, porque o contexto da assistência domiciliar ele é um contexto que nos apavora, porque nós estamos acostumados a estar em 4 paredes de nosso domínio. A partir disso, eu estar no contexto do usuário, né, do cliente, eu ter que adaptar as tendências assistenciais para aquele lugar e discutir questões que partem de valor de custo, né? Você tem um custo para cuidar daquele paciente, você tem um custo para os equipamentos, o custo para o profissional, e o profissional também compreender o seu papel dentro do domicílio, isso é desafiador. Isso foi bastante discutido, né? Uma questão também que a gente encontrou muito lá era que se dizia a respeito o papel da equipe. Ninguém tem uma profissão. A gente executa conjuntamente, por isso que é equipe, não grupo, e a partir dessa ação, cada um segue seu caminho. Mas não tem um papel coadjuvante e nem um papel principal. Todos têm a mesma importância. E o cliente que está dentro de casa, ele também precisa disso. E ele requer isso, porque a gente tem esse tipo de comportamento. Então, o que eu percebi no evento foi isso. Independia, naquele momento, qual a tua formação. Qual é o primeiro objetivo? É ele. E a gente trabalha conjuntamente. E você tocou num ponto que eu acho que para nós, né, do serviço público, muitas vezes a gente foge da questão do custo, né? Então, assim, como nós já temos a estrutura montada, né? Estou falando na questão hospitalar, por exemplo. A gente já está lá, o paciente está acamado, enfim, ele já está lá e a gente não sabe o valor daquilo. Quando você passa para assistência domiciliar, é uma outra lógica, não é? Então, isso também significa que nós, enquanto profissionais, também precisamos ter uma atenção. Não que, muito pelo contrário, no hospital nós também temos que ter, mas é uma mudança cultural que nós temos que enfrentar, né? Que eu acho que essa conversa é importante até para aquele profissional que está fazendo esse trabalho, né? Como a Sandra bem colocou, é um trabalho novo dentro da secretaria, né, relativamente novo, perto dos demais serviços, e que requer que cada vez mais nós todos estejamos antenados. Não é isso? Verdade, concordo com você. Porque a responsabilização nossa parte do princípio da gente otimizar custo. Claro. Nós vivemos num momento, a realidade dos dias de hoje, ela nos mostra que nós temos que pensar em qualidade com custo, ou custo com qualidade. E analisando a melhor tomada de decisão para cuidar desse sujeito. E não fica longe da assistência domiciliar, claro, de forma alguma. E com relação aos cuidados paliativos, Sandra, você também teve uma mesa redonda falando dos modelos que estão sendo construídos, né, de novas tecnologias, enfim, de novas propostas, né, e que eu queria que também você desse uma conversada com a gente a respeito disso. Os cuidados paliativos é um assunto bem delicado, que a gente percebe que ainda sensibiliza muito a equipe, né, que está no dia a dia, ali na linha de cuidado. E eu achei interessante que foi falado a propósito da musicoterapia, né, onde teve a profissional que é uma psicóloga e ela apresentou um trabalho muito bonito. Nesse momento tão difícil, né, para a equipe, para a família, de vínculo, de despedida, nesse momento da finitude, a música proporciona esse momento, facilita, vamos dizer assim, é um instrumento facilitador, né, para que a família se aproxime desse ente querido, né, e consiga trabalhar com cuidado, né, com humanização nessa hora. Porque até frase que a colega mesmo cita, né, nós nascemos, estamos preparados né, para a vida, para o que vem, mas não para a morte ainda, né? Então, essa forma de demonstração da musicoterapia nesse momento foi bastante importante. E acho que até era uma sala que precisava entrar e já receber os lencinhos, porque era
palestrante falando e todos os profissionais ali segurando o choro e a emoção, né? Porque a gente realmente se coloca, né? Se coloca no lugar, né? Tanto da equipe como do familiar, como do paciente, né? Nesse momento, porque muitas vezes eles estão conscientes, né? Desse momento da Claro que deve participar. Nós estamos aqui num bate-papo. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa em cuidado paliativo, é a questão da sensibilização. Né? Você sensibilizar outro, nós somos formados de alguma maneira para ignorarmos o processo da finitude. Então, quando a gente começa a se deparar com um tipo de cuidado que mostra justamente o contrário, é que a gente tem que cuidar, tem que entender que o processo de finitude ele existe. Então, o primeiro embate, eu acho que é conosco. E aí depois você pensa no cuidado paliativo, primeiro só na instituição hospitalar, como você tinha dito, né? A questão da assistência. Você está... E você prepara a família e você mesmo para dizer, escuta, eu sei que vai terminar. Então, eu acho que quando a gente chora é porque a gente ficou muito tempo guardado isso e não tinha coragem de colocar para fora, né? De dizer, olha, a gente não é super-herói. A gente é profissional de saúde, bem intencionado, bem informado, mas nós não somos super-heróis. Então, pensar nisso e compartilhar com a família, né? A gente quebrou a vidraça. E a gente saiu das quatro paredes, né? Exatamente. E, de fato, vai enfrentar junto com aquela família esse processo, que é um processo doloroso para todas as pessoas que estão envolvidas. E nós, inclusive, né? E claro, família, né? Lógico, a gente também cria o vínculo, né? Eu acho que tem essa questão, né? E eu acho que vem muito nesse momento, como você falou das emoções, né? De como a gente trabalhar, emoções guardadas de vivências que tivemos. Né? Na perda de um ente querido também, né? Então aquilo vem tudo à tona, essas emoções, né? E como trabalhar isso com a equipe. Então acho que foi bastante importante, né? Terem colocado o tema para ser trabalhado no congresso. Não, e deve ter sido bem gostoso, né? Porque a música, ela acalma a alma, não é? Não diz isso? Ela movimenta coisas que você nem sabe que você tinha lá dentro de você. É como a música do Gonzaguinha, né? Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. É verdade. Então, a gente ia por aí, mas acho que a gente tem que estar, assim, trabalhando e fortalecendo as equipes nesse momento, né? Para que ela também passe uma segurança para os familiares que é possível não estar no protegido da instituição, mas que esse ambiente da casa, né, dessa assistência, vai trazer uma tranquilidade, né, uma plenitude. No momento dessa passagem, ele tenha ali as possibilidades, as condições de ser assistido. E aí, Valnice, queria te perguntar, né, que é além da grande, o grande desafio de implantar a Coordenadoria Regional Sul, né, Centro, que a Sônia está como uma batalhadora fazendo, vocês ainda estão implantando o Melhor em Casa na Coordenadoria Centro. Como é que é esse processo? O que vocês estão pensando? O que o Congresso pôde te trazer, né, elementos para pensar nessa implantação? Enfim, queria que você contasse para quem está nos assistindo. Bom, pensando de modo geral do programa Melhor em Casa, ele já tem sido trabalhado, né, no município de modo geral. Hoje nós temos 26 EMADs, né, que são as equipes multidisciplinares de assistência domiciliar, montadas, né, e a todo vapor. Nós temos uma questão numérica, né, que é o número de profissionais, e, além disso, a gente precisa reestruturar o que antigamente trabalhava como unidade de atendimento domiciliar, porque a gente tinha uma unidade chamada UAD-CE, né, e que a gente agora está reescrevendo pelos moldes do programa e compreendendo e recompreendendo o novo território. Porque o nosso território, se a gente tivesse exclusivamente moradores de um tipo de característica, seria muito mais fácil. Então, a gente está num território onde a gente tem uma diversidade de pessoas, de mundos, né? Então, você tem o brasileiro, você tem o refugiado, você tem o imigrante, você tem o de vulnerabilidade maior ou menor. Então, e ele que vai ser atendido. De qualquer forma, ainda que a gente não tenha, não vislumbre algum tipo de atendimento, mesmo que seja específico para cada
para cada categoria dessa de pessoas, vamos dizer, de grupos de atendimento, elaborar é complicado, porque complicado e desafiador, né? Complicado porque a gente tem que pensar em todas as facetas para você cuidar desse sujeito. Pensar no que eu já te falei, a questão do custo, e pensar na otimização do serviço, para que a gente consiga atender essa nova área, né, que ainda está sendo redistribuída, reestudada também, para que a gente possa compreender e atender da melhor maneira possível. A gente está animado porque tem as propostas de uma que já existe, que é a IMAD-CE, né? Ainda com alguma dificuldade numérica de equipe, mas ela existe. E a gente tem propostas de termos mais duas, e temos uma proposta do SOS, do MyImage SOS, que é parceria com a Santa Casa. Bom, então é só desejar boa sorte, né? E é muito trabalho. E muito trabalho. Trabalho a gente já tem, né, verdade, Valnice? Mas, assim, é verdade. Na perspectiva de melhoria mesmo, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que a região centro é uma região que agrega, como você bem colocou, diferentes usuários, né? É uma população a ser estudada, né, constantemente, porque é também uma área de grande rotatividade. São, né, 3 milhões de pessoas dia que passam no território do centro. Então, isso requer também uma atenção diferenciada da coordenadoria, né? Então, eu acho que quando a gente cria uma coordenadoria específica para a região central, né, e ter essas atenções, e ter vários programas sendo desenvolvidos, esse é um deles, né, mas existem outros programas aí de grande potência, como o de Braços Abertos, né, que a gente tem na região central, significa que a gente tenha que repensar esses processos todos e vivenciar seminários e congressos como vocês participaram é importante, porque traz elementos que nos levam a pensar da melhor forma, né? É aquilo que a gente sempre diz, a gente vai se espelhando no que já existe. Você mesmo colocou, existe no nível municipal 26, não é? O que eu posso fazer de diferente na minha região? Então, acho que esse é o caminho. E é bom também porque às vezes a gente sempre olha para o mesmo olhar, para o mesmo lugar, e às vezes é bom a gente olhar para o outro lado, ou para os outros lados, né? Para a gente conseguir ver o que a gente sempre vê de maneira diferente. É verdade. Eu sempre tenho aquela imagem do Pat Adams, que é aquele filme do Pat Adams, né? Que ele sobe em cima da mesa e de lá ele olha e aí ele enxerga de uma outra forma. Então, é sempre bom, de vez em quando, dar uma subidinha na mesa e enxergar de uma outra forma. É muito gostoso. Bom, eu adorei bater esse papo com vocês, mas queria que vocês, então, para a última pergunta, fizessem um balanço do Congresso, né? O que vocês acharam, o que vocês levam para as suas áreas, né? A Valnice para essa nova coordenadoria, né? A Sandra lá para a nossa região leste, enfim, né? Que são dois extremos, né? E com grandes potencialidades, grandes problemas, diversos problemas. Começando com a Sandra. Então, nós também temos uma EMAD, né, no território, que era o AD, e estamos trabalhando também para poder ampliar, para poder dar uma assistência, né, maior para a região, e isso na supervisão, falando pela supervisão de São Miguel, né, contando com as outras regiões, nós temos outras equipes. E eu acho que o que traz para a gente a proposta de estar num congresso desse é a gente continuar investindo, né, na luta do trabalho, das políticas, trabalhando, fortalecendo as equipes cada vez mais, né, com as políticas que vêm auxiliando esse trabalho e está ampliando. É como a colega falou, o serviço continua e a gente tem que estar na expectativa de que novas equipes formarão, né, para a gente continuar ampliando essa rede de assistência. Super obrigada, viu, Sandra? Eu que agradeço. Valnice? Bom, compartilhar conhecimento, tá ali o tema. Do nosso programa, exatamente, né? Eu acho que você está... Eu, particularmente, gosto muito de ir para evento, porque você aprende com as várias realidades que você encontra, as várias pessoas que você conhece por lá. Então, a primeira coisa é compartilhar conhecimento. Ter conhecimento de ponta é super importante. Então, a gente sempre está com a questão, como eu te falei, da educação permanente, que você consegue estar antenado, né? E antenado mesmo, com todas as informações frescas, né? Acabaram de sair do forno ou da geladeira, não sei, mas que a gente possa aplicar isso na nossa prática. Acho que a transformação do conhecimento, né,
teórico e para colocá-lo na tua prática profissional diária, cotidiana, é a coisa mais importante que a gente tem para vivenciar como profissional de saúde, como pessoa também. Acho que como pessoa, essa questão que você falou do cuidado paliativo foi isso. Você se sensibiliza como pessoa para ser melhor como profissional e como pessoa também. Claro. Então, acho que o conhecimento, de modo geral, é o que faz mover o nosso processo de trabalho em saúde. Não, sem dúvida. E você sabe que ontem eu estava numa reunião e com o pessoal da BIREME, né, da Biblioteca Regional de Medicina, que hoje é o Centro Latino-Americano, né, e que desenvolve a Biblioteca Virtual em Saúde, e ela dizia justamente isso, da tradução do conhecimento, né, que, na verdade, o conhecimento ele só vai ter, na verdade, valor quando, além dele estar imbuído dentro de você e você está fazendo essa transformação, ele puder modificar a prática, né? Porque senão você não tem essa tradução, não agrega, né? Não tem essa tradução do conhecimento. Então, eu acho fundamental isso e é muito bom ver profissionais como vocês engajadas, né? Com um brilho no olhar, com desafios aí apontados e que a gente possa, para o próximo ano que se inicia, realizar várias ações, né? Como a Sandra dizia, nós estamos aí num grande processo de reorganização de todo o plano de educação permanente, né? Para a área da saúde da pessoa com deficiência e que, sem dúvida nenhuma, vai trazer novos elementos, mais elementos para que a gente possa construir isso de forma coletiva. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, agradeço a disponibilidade, o interesse de estar aqui conosco e eu conto com vocês em outros programas. Super obrigada. Obrigada pela oportunidade. E para você, que é nosso trabalhador, eu espero que você tenha gostado. Nós estivemos aqui com a Valnice e com a Sandra, profissionais da nossa rede de serviços, que tiveram a oportunidade, então, de estar no 13º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Assistência Domiciliar, que aconteceu aqui em São Paulo entre os dias 7 e 9 de novembro. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, é só mandar e-mail para o nosso canal, para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou no telefone no 3044-2975 e nós vamos passar para a Sandra e para a Valnice, que gentilmente estiveram conosco neste programa. Eu espero você no próximo programa com as suas dúvidas e suas questões, porque afinal de contas, essa TV é feita por você e para você.